18 anos. Você já ouviu o ditado, se arrisque, cometa erros, é assim que você cresce? Acredito seriamente que há momentos na vida em que você não tem espaço para erros. Em um momento de fraqueza, fiz a escolha errada, por isso venho pagando o preço desde então. Então, lá estava eu, uma garota determinada, com um futuro promissor. Eu tinha acabado de terminar a escola e estava no meu primeiro ano de faculdade. Foi quando conheci o Brody. Ele já era estudante da graduação, então me ajudou a me estabelecer. Nos tornamos bons amigos e não demoramos muito para nos tornarmos um casal. Éramos tão jovens e apaixonados. Parecia que tínhamos o mundo inteiro à nossa disposição. Mas do jeito que as coisas aconteceram, nunca se sabe. O tempo passou e comecei a perceber algumas mudanças estranhas no meu humor e meu corpo. Eu acordava quebrada e exausta pela manhã. Mesmo que tivesse dormido bem, agredia meus amigos sem motivo. Então, fiquei atormentada por algumas dúvidas preocupantes e contei para minha colega de quarto sobre isso. Ela imediatamente recomendou que eu fizesse um teste de gravidez. Nossa, era o último pensamento que eu teria sobre a minha condição. É algo que rola apenas em filmes ruins. E o tipo de coisa que nunca aconteceria comigo na vida real. Mas aconteceu. Eu não podia acreditar nos meus olhos quando vi aquelas 2 linhas no teste. Dizer que fiquei chocada seria um eufemismo. Não, eu não tenho nada contra crianças, mas eu tinha apenas 17 anos. E o meu futuro brilhante? Meus planos? O que minha mãe iria dizer? Tudo parecia o fim do mundo. Enviei uma mensagem para o Brody no meio da noite e pedi para ele me encontrar no campus. Quando cheguei lá, ele já estava sentado no banco esperando por mim. Ele parecia muito preocupado e me perguntou o que tinha acontecido. Não era difícil dizer que eu estava grávida, era muito mais difícil admitir que eu não queria o bebê. Então eu não disse uma palavra sobre meus sentimentos. O que ele pensaria de mim então? Mas quando o Brody disse, isso não é legal, agora não é a hora, me senti traída. Foi tão fácil para ele dizer aquilo? O que ele achava que eu deveria fazer? Como a pessoa que me amava poderia me tratar assim? Não preguei os olhos naquela noite. Eu não conseguia parar de pensar em tudo aquilo e finalmente cheguei a um acordo comigo mesma. Na manhã seguinte, fui falar com o Brody e anunciei: vou ter o bebê e colocar para adoção. E então acrescentei friamente: mas você fique longe de mim a partir de agora. E assim ele o fez. Nem conversamos mais depois disso. Não tive nem tempo de chorar. Meus pais ainda não tinham ideia do que estava acontecendo. Então, quando voltei para casa, estava me preparando para uma conversa difícil. Mas foi melhor do que eu pensava. Claro, os dois ficaram chocados e chateados, mas apoiaram minha decisão. E antes que eu percebesse, encontrei um casal que queria adotar o bebê. O nome da mulher era a Sra. Stevenson. Ela foi a primeira a me ligar e disse que estava pronta para discutir os detalhes o mais rápido possível. Fiquei muito feliz. Nós a convidamos para vir até nossa casa e ela apareceu com um marido, um advogado e um monte de documentos que eu tive que assinar. A Sra. Stevenson foi muito gentil e me ofereceu benefícios incríveis. Pagaria todas as minhas despesas e o bebê viveria a vida mais feliz possível em uma casa grande com a família mais amorosa. Perguntei se o casal tinha outros filhos e ela disse que tinha um filho já grande do primeiro casamento, então sabia tudo sobre criar filhos. Tudo parecia ótimo, então assinei todos os documentos, mesmo tendo sentimentos realmente confusos sobre o que estava fazendo. O tempo passou. Enquanto eu passava por todas as coisas da gravidez, a mãe em potencial do meu bebê me ligava todos os dias e perguntava como eu estava me sentindo, o que eu tomava no café da manhã e me pedia para cuidar de mim e da minha saúde. Também me acompanhou em todos os exames de ultrassom. Um dia, o médico nos disse que era um menino. Eu ia ter um filho, pensei. Mas então lembrei que era a Sra. Stevenson quem ia ter um filho, não eu. Me peguei pensando sobre isso e fiquei um pouco triste. Enfim, voltei para a faculdade e tive que me integrar à vida normal. Tentei estudar muito e não notar o que pareciam milhões de olhos mirando na minha grande barriga de grávida. Toda vez que ocasionalmente esbarrava com o Brody, ele olhava para baixo e desviava o olhar. Eu estava na 30ª semana de gravidez quando comecei a acordar no meio da noite porque o bebê me chutava por dentro. Mas isso não me incomodava. Eu falava com ele, ou até cantava, e acredite ou não, ele se acalmava. Quanto mais eu tentava evitar esses pensamentos, mais óbvio era. Não queria dar meu bebê para aquela mulher, nem para mais ninguém. Mas eu sabia que era impossível.
Então, continuei fingindo que estava tudo bem. Mas um dia, recebi uma mensagem. Era o Brody. Ele disse que queria me encontrar o mais rápido possível. Lembro que o meu coração começou a bater acelerado e concordamos em nos encontrar no campus. O Brody estava sentado no mesmo banco em que havíamos conversado pela última vez, muitos meses antes. Ele estava tão nervoso que não conseguia nem me olhar nos olhos. Mas então me disse: "Sinto muito, por favor, me perdoe." Ele se desculpou 1 milhão de vezes e depois perguntou: "Podemos começar tudo de novo? Não entregue o bebê, não está certo." Eu vi que ele estava quase chorando. Depois de 1 minuto, eu já estava abraçando o Brody. Acho que nunca me senti tão feliz. Eu sabia que agora tudo seria perfeito e tinha certeza de que meus pais e a senhora Stevenson entenderiam. O Brody imediatamente me convidou para ir até a casa dele. Ele estava determinado a me apresentar para a mãe dele e o padrasto. No fim, ele não morava longe da minha casa. Fiquei muito animada em conhecer sua família. Fomos até lá, mas quando a porta se abriu, quase desmaiei. Quem me recebeu foi a senhora Stevenson. O Brody solenemente anunciou: "Mãe, esta é a Cheryl. Cheryl, esta é minha mãe." A senhora Stevenson e eu estávamos lá, olhando uma para a outra. Eu não consegui dizer uma palavra. Mas então ela disse calmamente: "Bem, entre então." Percebi que o Brody não sabia o que estava acontecendo. Por alguma razão, a senhora Stevenson continuou fingindo que era a primeira vez que me via na vida. Ela estava fazendo perguntas e servindo comida e chá, e eu estava sentada ali, congelada. Quando ela finalmente foi à cozinha pegar alguma coisa, agarrei a mão do Brody e perguntei se ele já havia lhe contado sobre mim e o bebê. Ele hesitou por um momento, mas depois confessou que, depois que terminamos, contou para a mãe toda a história. E também lhe falou que eu colocaria o bebê para adoção. Mas então ele começou a me acalmar e me ajudar a perceber que tudo ficaria bem. Percebi que tinha que falar a verdade ao Brody naquele momento. Então me obriguei a dizer: "Sua mãe é a mesma mulher que vai adotar o bebê." Aí foi a vez do Brody congelar. Quando a senhora Stevenson voltou à sala e viu nossas caras, sorriu amargamente e disse: "Vejo que já discutiram tudo." Nós dois estávamos apenas olhando para ela com a boca aberta, incapazes de dizer qualquer coisa. Ela olhou para o Brody e exclamou: "Você realmente achou que eu deixaria essa garota idiota doar meu neto?" Meu coração afundou no meu estômago. A simpática senhora Stevenson não era mais legal. Comecei a murmurar que havia mudado de ideia e percebi meu erro. Tudo poderia ter tido um final feliz se a senhora Stevenson não tivesse dito que não iria mudar os termos do contrato. Ela disse que o Brody e eu éramos jovens e estúpidos demais para criar um filho. Além disso, uma mãe que queria desistir do próprio filho não merecia mais ser mãe dele. Fiquei atordoada. Percebi que, quando conheci a senhora Stevenson, fiquei tão encantada com ela que nem sequer li com atenção os termos do contrato. Ali dizia que se eu me recusasse a lhe dar o bebê, teria que pagar de volta todo o dinheiro que ela gastou com meus exames médicos. Eu deveria esperar por uma facada nas costas como aquela? Meu pai era contador e minha mãe dona de casa. Eles teriam que hipotecar nossa casa para devolver aquela quantia, sem falar no dinheiro que eu precisaria para criar a criança. Não importava o quanto o Brody tentava implorar à senhora Stevenson que me aceitasse como mãe do seu neto, ela estava inflexível. Me olhava com nojo. Então percebi que tudo aquilo era inútil. Saí daquela casa o mais rápido que pude. Entrei em um táxi e fui embora. Eu estava absolutamente arrasada. Cheguei em casa chorando e contei tudo para os meus pais. Felizmente, ambos foram unânimes. Minha mãe me apertou nos braços e disse que iríamos lidar com aquilo juntos. Faríamos o que fosse necessário. Acho que tenho os melhores pais do mundo. Espero me tornar uma ótima mãe para o meu filho assim também. Liguei para a senhora Stevenson e informei que rescindiria o contrato e devolveria todo o dinheiro a ela o mais rápido possível. Eu ainda não sabia o que o Brody estava pensando, mas tive um mau pressentimento, porque ele nem me ligou depois que fugi da casa deles. Nem no dia seguinte, nem mesmo uma semana depois. Também não me respondeu quando lhe mandei uma mensagem dizendo que nosso filho havia nascido. Mas então recebi uma mensagem da minha colega de quarto. Ela disse que o Brody havia voltado para a faculdade e estava se divertindo muito com sua nova namorada. Ótimo, acho que sou mãe solteira agora. Bem, acho que foi por minha culpa que cheguei aonde estou agora. Espero que as coisas melhorem um dia.
Mas, aconteça o que acontecer a seguir, acredito que tomei pelo menos uma decisão certa na minha vida. Não entreguei meu filho. Espero que minha história ajude aqueles que estão agora na mesma situação e não têm ideia do que fazer. Você pode compartilhá-la com seus pais e amigos. Pense 2 vezes. Com carinho,